Era um tempo de crise, incertezas e profundas dúvidas. Um reino dividido entre a fé sincera e a idolatria perigosa, entre a coragem e o medo. No meio deste cenário turbulento surge Elias, um homem simples, porém firme em sua confiança no Deus vivo. Como descrito em Tiago, capítulo 5, versículo 17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas, por sua fé extraordinária, enfrentou sozinho centenas de profetas do Deus Baal em um desafio dramático no alto do Monte Carmelo. Ali, entre súplicas silenciosas e gritos desesperados, entre o dilema da espera e a esperança do impossível, Elias precisava demonstrar ao povo quem era o verdadeiro Deus. A tensão crescia, a multidão prendia a respiração, aguardando uma resposta. Será que o céu ouviria sua oração? Será que o fogo divino desceria, confirmando o chamado de Elias e restaurando a fé de Israel? Prepare-se para reviver conosco uma das histórias mais impactantes e inspiradoras da Bíblia. Elias e os profetas de Baal, o fogo que veio do céu. A poeira do deserto dançava ao vento enquanto Elias caminhava rumo ao seu destino. Cada passo parecia carregar o peso das escolhas de Israel, como se a terra seca e rachada sussurrasse as histórias de um povo que havia se esquecido de sua aliança com o Altíssimo. Elias, um homem de aparência simples, mas de fé inabalável, segurava firmemente seu cajado, símbolo da sua missão e da sua conexão com Deus. O desafio que se aproximava era como uma tempestade prestes a romper o marasmo do deserto, prometendo trazer tanto destruição quanto renovação. As palavras do Senhor ainda ressoavam em sua mente. Vai, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Em meio à sua solidão, ele lembrava-se de Jó, um homem que, apesar de suas aflições, nunca abandonou sua integridade. Jó, capítulo 1, versículo 1 dizia: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Elias sentia que sua própria jornada espelhava essa luta entre a dor e a fé. Ele não estava apenas lutando contra a idolatria de Israel, mas também contra as dúvidas que tentavam se aninhar em seu coração. O Monte Carmelo erguia-se à distância, suas colinas verdes contrastando com o céu pálido e sem nuvens. Era como se a natureza aguardasse em suspenso pelo confronto que ali se desenrolaria. Ao chegar, Elias encontrou Acabe, cuja presença carregava a arrogância de um rei que se achava invulnerável. Ao lado dele, os profetas de Baal se reuniam, suas vestes coloridas balançando ao vento. Eles eram muitos, e Elias apenas um. Contudo, ele sabia que o Deus que abriu o Mar Vermelho não o deixaria só. O profeta levantou os olhos, contemplando o vasto firmamento. Ele sabia que, em breve, seria testemunha de um poder que ultrapassava qualquer manifestação humana. Enquanto se preparava para o desafio que viria, uma certeza silenciosa se formava em seu coração. Era o momento de provar, diante de todos, que o verdadeiro Deus ainda reinava sobre Israel. A batalha entre luz e escuridão estava prestes a começar, e o destino de uma nação dependia do desfecho desse embate. Enquanto os profetas de Baal clamavam aos seus deuses, Elias se afastou, buscando um lugar de silêncio. Ali, ele se ajoelhou, seu coração fervoroso erguendo uma prece. Como Davi, que enfrentou Golias armado apenas com sua fé, Elias preparava-se para confrontar o gigante da idolatria. Salmos capítulo 23, versículo 4, sussurrou ele: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O profeta sabia que a resposta viria, mas como? Em meio ao caos e às vozes que desafiavam o céu, Elias esperava por um sinal, uma faísca de esperança. No topo do Monte Carmelo, o ar estava carregado de eletricidade e tensão, como se o próprio céu estivesse prendendo a respiração. Os profetas de Baal, com rostos pintados e olhos febris, dançavam ao redor de seu altar, suas vozes entrelaçando-se em um lamento estridente. Seus pés batiam no chão, levantando nuvens de poeira que se erguiam como espíritos inquietos, desaparecendo em um sopro de vento caprichoso. Cada grito era um apelo desesperado, uma mistura de fervor e medo, como se suas vozes pudessem rasgar o véu que separa o divino do terreno.
A multidão de Israel assistia, seus corações divididos em um cabo de guerra entre a tradição e a tentação. Eles eram como árvores em uma tempestade, balançando entre a firmeza de suas raízes ancestrais e o sopro sedutor de promessas vazias. A dúvida era uma sombra que se estendia sobre eles, uma escuridão que sussurrava nos recantos de suas mentes, lembrando-os das palavras de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Elias, solitário em meio ao mar de incertezas, era um farol de determinação. Cada pedra que ele colocava em seu altar era como uma palavra de uma oração silenciosa, ecoando sua confiança inabalável em Deus. Ele era como os antigos heróis da fé, lembrando-se de Abraão em sua obediência, de Moisés em sua coragem, e talvez em um momento fugaz ele pensasse em Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Elias não estava apenas reerguendo um altar, mas uma esperança. Os profetas de Baal, agora exaustos e ensanguentados, caíam de joelhos, seus corpos tremendo com a futilidade de seus esforços. O céu permanecia mudo, surdo aos seus clamores, e o sol declinante lançava sombras longas e frias sobre o altar em silêncio, como um prelúdio de uma noite sem fim. Elias então se aproximou do altar que havia construído. Ele encheu de água as valas ao redor, uma ação que parecia desafiar a lógica, como se ele estivesse plantando uma semente de fé em solo árido. O líquido cintilava sob a luz do crepúsculo, simbolizando a pureza de sua confiança. Enquanto ele ergueu os braços aos céus, o vento levou sua voz além das montanhas, e a terra, por um instante, pareceu aguardar, suspensa, no fio tênue entre a dúvida e a revelação. Mas ainda que os céus não tivessem se movido, havia uma promessa invisível, uma faísca prestes a incendiar a verdade. E enquanto o último raio de sol desaparecia além do horizonte, os olhos de Elias brilhavam com uma certeza que nenhum silêncio poderia abalar. O sol começava a mergulhar no horizonte, tingindo o céu de um laranja incandescente, como se o próprio firmamento prenunciasse o fogo que estava por vir. O murmúrio do povo era uma melodia inquieta, uma sinfonia de dúvida e esperança entrelaçadas. Elias, de pé diante do altar encharcado, era a personificação de uma fé que não se curvava às circunstâncias adversas. Ele era como Jó, que em meio às provações manteve sua integridade. Jó capítulo 1, versículo 22. Em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Com cada palavra que Elias pronunciava, parecia que ele soprava vida sobre as pedras e sobre os corações endurecidos de seu povo. Ele ergueu os braços para o céu, uma figura solitária contra o vasto pano de fundo do crepúsculo, como um pastor clamando por suas ovelhas perdidas. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, começou ele, sua voz ressoando como um trovão suave que ecoava nos vales e montanhas ao redor. Aquelas palavras eram mais que uma súplica. Eram uma ponte entre o humano e o divino, uma promessa de que o coração de Israel ainda poderia ser redimido. A água escorria pelas pedras, um rio prateado em cascata sobre o altar, simbolizando as lágrimas de um povo que há muito havia se afastado de seu caminho. O sacrifício de Elias era um ato de fé tão profundo que reverberava na alma daqueles que testemunhavam a cena, uma lembrança de que, às vezes, é preciso sacrificar o pouco que se tem para receber o muito que se deseja. Salmos capítulo 56, versículo 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Elias inclinou a cabeça, seus lábios se movendo em oração silenciosa, palavras que só o vento podia ouvir. O crepúsculo sussurrava segredos antigos, e a tensão no ar era palpável, como se o próprio tempo prendesse a respiração na expectativa do que estava por vir. De repente, uma brisa passou por entre a multidão, fria e cheia de significado, como se uma presença invisível estivesse entre eles, observando, esperando. O povo, que antes estava disperso e inseguro, agora se encontrava unido em torno de Elias, seus olhos fixos na cena diante deles. Era como se, naquele momento,
cada um tivesse se tornado parte de uma história maior, um fio na vasta tapeçaria do destino de Israel. A esperança, antes tão escassa quanto a água durante a seca, começava a brotar novamente, uma chama vacilante em meio à escuridão crescente. E assim, o palco estava montado para o desfecho de uma batalha não apenas entre homens e deuses, mas entre dúvida e crença, entre desespero e redenção. A resposta, quando viesse, mudaria tudo. Bastaria apenas um sussurro do vento, uma faísca inesperada, para transformar a noite em dia e trazer a verdade à luz. E aí, o que acontecerá quando o céu finalmente responder? Elias, com o peso de um deserto sobre seus ombros, sentiu a presença divina tomar conta de seu ser, como uma brisa calma que antecede a tempestade. Seus olhos eram como brasas vivas, refletindo a chama invisível que ardia dentro dele. Ao erguer sua voz ao céu, as palavras que proferiu não foram apenas súplicas, mas um cântico antigo, um eco das promessas de séculos passados. Assim como Abraão, que ao fitar as estrelas recebeu a promessa de uma descendência incontável, Gênesis capítulo 15, versículo 5, Elias estava prestes a testemunhar a fidelidade de Deus em um espetáculo de glória e poder. O ar no topo do Monte Carmelo tornou-se denso, como se o próprio tempo prendesse a respiração. Os corações do povo, esses campos outrora férteis, agora ressecados pela dúvida, começaram a bater em uníssono, cada pulsar um tamborilar de esperança. Elias, como um régua no tecido do tempo, conectava o passado ao presente, a descrença à fé, enquanto cada segundo se estendia como um fio tecendo um destino inevitável. Então o impossível se fez visível. O céu se rasgou e, como um leão rugindo na selva, o fogo desceu. Era uma visão tão magnífica que o próprio sol pareceria pálido diante do esplendor que consumia o altar. A chama não apenas devorava a oferta e a lenha, mas a própria dúvida que alastrava como erva daninha entre os corações do povo. A água, que antes simbolizava o clamor de suas almas secas por verdade, evaporou em nuvens de vapor, ascendendo aos céus como um louvor silencioso. O povo, como folhas levadas pelo vento, caiu de joelhos. Seus olhos, antes embaçados pela adoração a deuses falsos, agora viam com clareza. Só o Senhor é Deus. As palavras eram um salmo de libertação, ressoando como um trovão através do vale. Elias, como um pastor que finalmente conduziu suas ovelhas de volta ao redil, ordenou que os profetas de Baal fossem capturados, desfazendo a teia de engano que cobria a terra. Mas mesmo nesta vitória retumbante, a batalha interna de Elias continuava. Como Jó, que em meio ao sofrimento não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma, Jó capítulo 1, versículo 22, Elias sentia o peso da missão que ainda viria. O eco dos acontecimentos reverberava em sua mente enquanto uma nova ameaça se formava no horizonte, uma sombra que prometia testar sua fé mais uma vez. E ali, no sopé do Monte Carmelo, enquanto a fumaça do altar ainda subia, uma nova história começava a se desenrolar, como um rio que desce impetuoso para o desconhecido. A atmosfera ao redor de Elias era carregada de um silêncio reverente. O ar parecia vibrar com a expectativa do que estava por vir, uma tensão palpável que sussurrava promessas antigas, lembrando o fervor de um juramento esquecido. Elias, ainda envolto na tarefa sagrada de sua missão, subiu ao cume do Monte Carmelo, cada passo um eco das pegadas dos profetas antigos. Ali, sobre a rocha nua, ele se prostrou em oração, sua postura austera e concentrada, como se os céus estivessem ao alcance de suas mãos erguidas. Enquanto Elias orava, a terra ressequida abaixo clamava silenciosamente por misericórdia. 7 vezes ele despachou seu servo, um ritual de paciência tão antigo quanto a própria espera, cada ida e vinda uma dança de esperança e dúvida. A persistência de Elias ressoava como a história de Jó, que em sua aflição não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 1, versículo 22, exibindo a fusão da dor com a fé indomável. Finalmente, como um sussurro suave contra o horizonte imenso, uma pequena nuvem surgiu, tão insignificante à primeira vista quanto uma semente que promete um bosque. Era uma promessa de renovação, uma gota de esperança em meio a um mar de desespero. E como um presságio dos tempos vindouros, o céu se cobriu de escuridão.
suas nuvens se aglomerando como guerreiros celestiais prontos para derramar vida sobre a terra árida. Quando a chuva finalmente caiu, foi como se o próprio coração da terra batesse novamente, cada gota um testemunho da graça de Deus. Elias, rejuvenescido e movido pelo Espírito, correu à frente do carro de Acabe até Jezreel. Seus passos eram leves, como se carregados por um poder invisível, ecoando as palavras de Isaías. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías capítulo 40, versículo 31. No entanto, enquanto a terra se encharcava de vida, um âmago de inquietação começava a se formar no horizonte da mente de Elias. As nuvens que outrora trouxeram a tão aguardada chuva agora carregavam outro tipo de tempestade, uma que prometia testar a fé e a resiliência do profeta em um confronto ainda não revelado. Ao longe, Jezreel espreitava como um guardião silencioso de destinos por desdobrar, aguardando o próximo ato dessa narrativa sagrada. Elias caminhava pelo deserto como uma sombra de si mesmo, cada passo um eco da batalha que travava em seu próprio espírito. A decisão de Jezabel havia se transformado em um fantasma que o perseguia incessantemente, uma tempestade de vingança que rugia em sua mente. Sob o sol implacável, a aridez do deserto refletia a secura de sua alma. Ele, que outrora fizera a chuva cessar e o fogo descer, agora enfrentava a aridez do desespero. Ao se deitar à sombra de um zimbro, as folhas esparsas ofereciam um alívio modesto, como que para lembrar a Elias que até nos tempos mais sombrios, a graça de Deus nunca estava completamente ausente. A voz do profeta, carregada de uma melancolia profunda, ergueu-se ao céu. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida. Reis, capítulo 19, versículo 4. Em sua mente pulsava o lamento de Jó, aquele justo que também perguntara à existência o motivo de sua dor. Por que me deste trabalho e fadiga, e me deste dias de trabalho penoso? E o capítulo Harum versículo Hus. Naquele instante, quando a escuridão parecia selar seu destino, a presença divina se fez sentir de forma tangível. Um anjo, com a suavidade de uma brisa, tocou-lhe o ombro. Acordou do torpor da desesperança com um banquete angelical preparado sobre brasas quentes. Um pão que era mais do que alimento. Era uma promessa de recomeço. O vento que antes rugia em sua mente agora sussurrava segredos de um futuro ainda não vivido. Deus ainda tinha planos e não deixaria que o vazio consumisse o profeta. Eis que faço uma obra nova que está saindo à luz, não a percebeis? Isaías capítulo 43, versículo 19. Revigorado, Elias se levantou, sentindo-se como a fênix que renasce das próprias cinzas. Cada bocado do alimento celestial era um lembrete de que ele não estava sozinho, que o deserto não era o fim, mas o começo de uma transformação. A missão que Deus lhe confiara ressoava em sua mente como um hino de esperança. Ele deveria ungir novos líderes, plantar as sementes de um amanhã que floresceria sob a justiça divina. O coração de Elias, antes pesado como um céu carregado prestes a desabar, encontrava agora leveza e propósito. À medida que o profeta retomava sua jornada, uma certeza lhe acompanhava. A noite pode ser longa, mas a aurora sempre vem. E assim, com passos decididos, Elias caminhava rumo ao desconhecido, sem saber que a cada curva do caminho, novas revelações o aguardavam. Pois o plano divino é cheio de mistérios, e o próximo capítulo de sua vida prometia ser ainda mais surpreendente. E então, após o clamor de Elias, o céu, que estava em silêncio, respondeu de maneira poderosa e inequívoca. O fogo do Senhor desceu e consumiu completamente o holocausto. A lenha, as pedras e até mesmo a água que havia sido derramada na vala ao redor do altar. Este era um fogo não apenas de destruição, mas de purificação e restauração, mostrando a todo Israel que o Senhor é o verdadeiro Deus. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Reis capítulo 18, versículo 38. Os profetas de Baal, atordoados e impotentes diante desse milagre, não puderam continuar em seus enganos. O povo, que antes hesitava entre dois pensamentos, caiu com o rosto em terra, proclamando:
Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Ali, uma nação inteira testemunhou o poder redentor do Deus de Israel, que não apenas julga, mas também busca restaurar seus filhos à verdadeira adoração. Após esse triunfo sobre a idolatria, Elias não apenas experimentou a vitória temporária, mas também uma renovação de sua missão profética. Ele subiu ao Monte Carmelo uma vez mais, não para desafiar, mas para interceder em oração. Com a mesma fé que clamou pelo fogo do céu, ele suplicou por chuva para a terra sedenta. E após 7 vezes enviar seu servo para olhar para o mar, uma pequena nuvem se formou, prenunciando a chuva abundante que viria sobre Israel. 1 Reis, capítulo 18, versículos 42 a 45. Elias, através de sua fé, não apenas desafiou os deuses falsos, mas mostrou que o Senhor é aquele que restaura a terra e os corações. Ele nos lembra que, mesmo em meio à maior das secas, sejam elas físicas ou espirituais, Deus está sempre pronto para enviar sua chuva de bênçãos e misericórdia. E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Jó capítulo 42, versículo 10. A história de Elias e os profetas de Baal nos encoraja a colocar nossa confiança no Deus que responde, que transforma e que restaura. Assim como Elias, podemos enfrentar os desafios com coragem, sabendo que servimos a um Deus que é fiel em todas as suas promessas. Se você chegou até aqui de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Que Deus abençoe sua jornada de fé e esperança. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.